Perfeito! Sejam muito, muito bem-vindas, bem-vindos a essa aula que eu vou falar para vocês sobre o autismo, o TDAH e os óleos essenciais nesse suporte, né? Trazendo para vocês aqui um pouquinho da minha experiência, da minha vivência. Eu vou me apresentar para vocês, para quem não me conhece, eu sou a Fabiola Muniz. Sou uma mãe atípica, sou apaixonada pelos óleos essenciais que realmente transformaram a minha vida. E foi justamente na gestação do meu filho, Pietro, que hoje é autista, né? E também tem o diagnóstico aí de autismo e TDAH. Foi quando eu estava grávida dele que eu conheci os óleos essenciais. E de lá para cá foi realmente uma reviravolta na minha vida. Foi mudança de hábitos, mudança de estilo de vida, foi um olhar para mim, foi cuidar mais de mim, foi curas em cima de curas. E eu pude transformar o meu maternar também. Então, o Pietro ele já nasceu imerso aí nos óleos essenciais, foi um parto humanizado. Eu usei os óleos essenciais no parto, no pós-parto, nos cuidados com ele. E quando ele tinha ali 4 anos, é, nós investigamos, enfim, e recebemos o diagnóstico, né, do autismo com TDAH. E eu estava até comentando aqui no início, é, foi justamente numa aula de conscientização assim que eu observei alguns sinais, tá? E eu já vou contar mais detalhes para vocês desse processo. E hoje, gente, hoje eu falo assim, eu cuido dele, da minha família, da minha filha, Sofia, sou mãe de dois, a Sofia e o Pietro, e eu cuido deles com os óleos essenciais. Em raras, raras ocasiões, quando a gente precisa usar a medicação, o Pietro hoje, por conta do diagnóstico, ele não é medicado por conta do autismo, então eu cuido dele, gerencio todos os desafios com a aromaterapia e temos tido, assim, muito, muito, gente, eu falo assim, ó, se em algum momento me engasgar ou me emocionar, vocês não reparem, tá? Porque, como eu falei, é desafiador falar daquilo que mexe com a gente, que mexe com o nosso sentimento, que mexe com a nossa história, que mexe com a nossa família, né? E se em algum momento eu me emocionar, vocês não reparem, tá? E eu falo que eu tava até assim, procrastinando um pouco essa aula, porque ela mexe demais comigo. Mas eu falei, eu preciso falar, eu preciso compartilhar, eu preciso conscientizar outras mulheres, mães, que de repente, assim como eu, que eu sofria calada, e estão aí sofrendo caladas hoje. E é isso, né? Eu fiz toda uma transição de carreira, eu saí da indústria para hoje trabalhar com a doTERRA, compartilhando os benefícios dos óleos essenciais, levando essa conscientização do bem-estar para as famílias, para os lares de todas as pessoas que eu puder alcançar. E essa sou eu, por isso que eu estou aqui hoje e quero contar para vocês como que começou, né, a minha jornada aí no processo de investigação do diagnóstico do Pietro, né? Então, hoje o Pietro ele tem 6 anos. Quando ele tinha 4 anos, né, que nós recebemos o diagnóstico, então tá aí o CID, né, ele tem o transtorno de déficit de atenção, hiperatividade, impulsividade, TDAH, e também o espectro do autismo, com uma discreta disfunção de linguagem e sem deficiência intelectual, e apresenta intelecto acima da média. Esse daí foi o laudo, digamos assim, recebido, né, na época. E eu vou falar para vocês que muito antes disso, quando ele tinha ali já os seus 2 anos e meio, perto de 3 anos, foi uma fase bem desafiadora, bem desafiadora. Olha só, minha voz já embarga. Foi uma fase muito desafiadora. Por quê? Porque ele tinha muitos comportamentos que eu não sabia lidar. Não sabia lidar. Para vocês terem noção, teve um dia que meu filho fugiu de casa, tá? Meu filho simplesmente abriu o portão, não sei como, e fugiu, saiu de casa. E por questão assim de segundos, fração de minutos, ele estava brincando, eu estava ali dentro da sala, arrumando, arrumando as coisas, ele estava brincando no jardim, quando eu olho, cadê meu filho? E eu saí feito uma doida atrás dele. E procurei ele a gente morava numa rua sem saída, procurei ele ali no mato que a gente ia brincar, nada de encontrar meu filho.
Quando eu saio pro lado da rua, que eu jamais imaginaria que ele ia pro lado da rua onde passa carros, eu fui e ele tava, já tinha subido 3 quarteirões, ele tava lá longe, subindo uma subidona assim. E eu comecei a correr atrás do meu filho, desesperada, e chamava, 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 e eu fui chegando perto dele e ele não respondia. Ele não olhava para trás. Ele nem aí. Qualquer outra criança que anda sozinha, que quando uma mãe chama, ela olha para trás. E meu filho não olhava. Quando eu chamava ele, em alguns momentos eu até pensava mas eu sabia que ele não era surdo. Eu sabia que era seletividade. E ele estava ali determinado. Depois eu entendi o hiperfoco dele. Ele estava determinado a chegar no parquinho que a gente ia brincar. Então, assim, isso para mim foi bem, bem, assim, desesperador. Eu peguei ele, né? Peguei ele no meu colo, abracei meu filho. E eu cheguei em casa e falava: Meu Deus, o que está acontecendo? Ele tinha muitas dificuldades, assim, do não, né, da negativa. Então, entrava em crises. Teve uma vez que ele chorou tanto, 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 que ele entrou numa crise, assim, que ele fazia assim, ó, tipo, parecia que ia faltar o ar nele, sabe, para respirar. Então, e eu estava, gente, numa fase que muito abalada emocionalmente. Tinham muitas coisas acontecendo na minha vida pessoal. Eu estava abalada emocionalmente. Eu não sabia como lidar com aquela situação. Não sabia como lidar com meu filho, não conseguia compreender o meu filho, e eu fui me isolando, fui me isolando. E para quem me conhece sabe que eu sou uma pessoa totalmente assim, do social. Eu amo conversar com pessoas, me relacionar com pessoas, estar em ambientes, fazer amizades, mas eu me isolei. Eu não tinha a vontade de sair de casa, de fazer coisas simples como ir numa padaria em família, como ir num restaurante em família. Eu não tinha zero vontade. Por quê? Porque eu sabia que eu ia sentar na mesa e que o meu filho, ele ia bagunçar o lugar. E ele ia subir na mesa, ele ia mexer em tudo, ele ia, sabe? E os olhares, né, de julgamento, nossa, a criança não tem mãe, essa criança não tem limite, não sei o quê. Então, para mim era tudo muito desafiador. Eu não sabia lidar com tudo isso, não sabia. E aí, gente, eu vou falar para vocês que eu cheguei, eu tive uma aula assim, aqui dentro da comunidade mesmo, Healing Drops, sobre o autismo. Na época, eu não lembro quem deu essa aula, mas eu sou infinitamente grata a essa pessoa, não lembro, não sei quem foi, mas que deu uma aula, uma classe sobre os óleos essenciais no suporte do autista. E a pessoa começou a falar ali alguns sinais, enfim, eu falei, cara, meu filho tem isso, tem isso, tem isso, tem isso. Eu falei, meu Deus, será que meu filho é autista? E aí eu comentei isso com meu marido, comentei isso com ali os familiares, os avós mais próximos e todo mundo. Primeira coisa, não. Imagina, capaz, isso é saúde, ele só tem energia, ele é muito inteligente, né? Olha só os rótulos, ele é muito inteligente, ele só precisa de limites, você tem que ser mais dura com ele, coisas assim. E aquilo deixava meu coração ainda mais apertadinho. E, gente, dessa aula até eu ter investigado e nós termos tido o diagnóstico, passou quase um ano, que eu fiquei ali sofrendo calada, engolindo choro, digamos assim, vamos dizer assim. E aí, o que que aconteceu? Chegou um momento que eu falei, não, eu não sei mais. Eu fui, marquei uma consulta com o neuro e cheguei pro meu marido e falei, eu marquei uma consulta para levar o nosso filho, porque não sei mais o que fazer. Não tô sabendo lidar. Eu quero tirar essa dúvida do meu coração. E eu levei, eu marquei, conseguimos uma consulta ali, tipo, quase 3 meses depois, fila de espera. Levei o Pietro, o Gabriel foi comigo nesse dia. E nesse dia da consulta, gente, o Pietro tava assim, super, super, super acelerado. A gente mal conseguiu conversar com o médico direito. E na hora o doutor olhou assim pro Pietro e ele falou: Mãe,
realmente, dá pra ver que vocês estão muito cansados, né? E eu tava exausta, gente, esgotada. Pensa numa mãe exausta, era eu. E eu cheguei e falei, sim, doutor, olha aí, não tem nem condição. Ali eu já tive vontade de chorar. Ali eu já tive vontade de desabar, sabe? E aí o médico falou, olha, ele apresenta assim, eu já estou observando, ele fez um questionário, mas, gente, é muito, o processo investigativo é um outro X da questão que leva-se tempo, multiprofissionais, multidisciplinares, e que é um processo ali misericórdia, eu vou falar assim, é meio de aflição, mas é necessário. E eu fui disposta a enfrentar isso. E aí o médico falou, né? Nós vamos investigar. Ele tem algumas características dentro do espectro autista e do TDAH, mas nós vamos investigar porque precisa ter uma análise muito apurada. Nananã. Eu falei, então tá bom. E eu saí de lá assim, meio. Cheguei pro meu marido e eu falei, viu, amor? A gente precisa olhar para isso. Não é normal, vamos dizer, ó, outro rótulo, normal, né? E aí, a gente começou esse processo investigativo. Enfim, passaram-se meses, nananã, fazendo múltiplas consultas e testes, nananã, e até que um dia, né, em novembro, 2 anos está fazendo, a gente recebeu, então, o diagnóstico que aqui se segue, né? E eu vou falar para você, no dia que eu recebi o diagnóstico, no dia que eu recebi o diagnóstico, eu saí meio atordoada de lá do consultório. No fundo eu já sabia. No fundo eu já sabia. Esse papel para mim, tipo, na hora não significou muita coisa. Mas eu saí meio confusa assim, tipo, e agora? Tá? Tenho um laudo, e o que eu vou fazer agora? Saí de lá, nem perguntava, assim, eles me deu um monte de papel, e eu tava meio assim, falei, tá, vou ver o que que eu vou fazer com isso, né? E eu vou confessar pra vocês, no caminho da minha casa, eu fui orando, me emocionei, chorei, conversei com o pai, e, e aí eu senti um conforto no meu coração. Eu senti um conforto, eu falei, eu tenho as ferramentas e eu vou me aprofundar nisso daqui para usar as ferramentas certas com meu filho. Eu tô preparada. O Senhor me preparou lá atrás. Então, e quais ferramentas eram essas, gente? Os óleos essenciais. Os óleos essenciais. E eu vou contar para vocês aqui, eu acho que eu trouxe, olha só. No dia 18 de novembro de 2020, nível 1, com TDAH, hiperatividade, do nosso pequeno Pietro, atrás de crises. Esse é um dos comportamentos que ele tem. Fica irritado, agressivo, em crises de choro, e nada o conforta, a não ser o tempo e esperar ele se acalmar um pouquinho. Quando isso acontece, tem algo que ajuda muito aqui em casa, que são os óleos essenciais e a técnica Aromatouch. E depois dessa crise, eu sentei com ele no sofá, ele veio pro meu colo, ele ainda, dá pra ver no início que ele tá ainda com um rostinho triste, ainda está choramingando, está um pouco retraído. E quando eu termino a primeira mãozinha, ele já tá mais relaxado. Agora eu passo para outra mãozinha, que usei o Vetiver Balance Serenity. Ele já tá bem mais calmo. Ele observa, ele recebe bem o toque, ele se comunica melhor e ele fica relaxado. Essa técnica permite um relaxamento instantâneo e não só físico, como também um alívio emocional. Ao passo que a gente vai pressionando cada ponto da mão em todas as 5 linhas dos dedos. Depois eu faço a massagem entre as falanges dos dedos. Ele se acalma, ele relaxa. E é um momento de muita afinidade, de muito contato, de muito amor. Eu sou eternamente grata. E se você quiser saber mais sobre essa técnica, sobre os óleos essenciais, não hesite em me chamar. Clica aqui no link e me manda uma mensagem no direct. Porque assim como eu,
Você também merece ter essas preciosidades na sua casa para te aliviar nos momentos de sufoco, nos momentos de choro e de questões emocionais que afligem o nosso coração e o coração dos nossos filhos. Isso é amor. Gente, no início era assim, as crises, né? E ele ficava irritado, jogava tudo, quebrava as coisas. É, ali, esse videozinho, esse takezinho que eu fiz foi ali uma das crises que eu filmei. A gente tava ainda no início, muitas coisas eu filmava para levar, né, para o médico, para as terapeutas dele, enfim. E a técnica Aroma Touch Hands, ela me salva aqui em casa, sempre, sempre. Quando ele tá agitado para dormir, eu faço técnica Aroma Touch Hands nele e ele relaxa, sabe? É incrível, é impressionante. E depois eu vou colocar um outro vídeo para vocês verem assim, como o meu filho é hoje, né? Como ele se comporta hoje. Então, segurei um pouquinho. Gente, eu precisava falar todas essas coisas porque é assim, é um desabafo, né? É um desabafo e eu acredito que muitas mães que passam por isso também não sabem como lidar, né? E também não sabem como lidar com o julgamento, com as críticas. Gente, quando eu vejo uma criança agitada, uma criança fazendo birra, uma criança é, amedrontada, a vontade que eu tenho de ir lá já fazer um aromatouch hands na mão dela, tem que me segurar. Tem que me segurar. Mas eu vejo assim, ó, o quanto que isso abençoa a nossa vida. Eu tô vendo aqui agora o chat de vocês, tá? É, Obrigada, amadas. E contem, compartilhem aqui. Eu quero. Comentem aqui no chat pra mim quem é mãe atípica e quem não é, mas que conhece alguma mãe que de repente. que- Gente, isso é um outro ponto, tá? Isso aqui é muita conscientização em todos os aspectos. De repente você conhece alguma mãe que ela nem tá investigando ainda, mas ela tá assim, ó, descabelada, cansada, exausta, fadigada, o filho tá com muitos comportamentos e que você fica naquele receio de chegar para a mãe e falar, olha, talvez seria importante você investigar, olhar para isso, porque o seu filho está apresentando alguns sinais, alguns comportamentos e assim, assado, conscientizar, porque às vezes a mãe não sabe e ela tá sofrendo sem saber como lidar com aquele comportamento e ela só precisa de um empurrãozinho. Se ela não receber bem, tudo bem, a sua parte você fez, mas não é dar pitaco, não é botar, né, apontar, julgar, criticar, não, é acolher. É conscientizar mesmo, isso é muito importante. Então, de repente, você conheça uma mãe que está assim como eu estava alguns anos atrás, cansada, sem saber como lidar com os comportamentos do meu filho. E no meu coração, na minha intuição, que eu tinha visto uma aula assim, eu falei, nossa, ele tem esses comportamentos, mas eu falava com o outro, todo mundo falava que não. E aí, quando realmente eu encontrei com profissionais que acolheram aquilo, que olharam para aquilo, aí sim eu consegui direcionar. E hoje meu filho é outra criança, hoje eu sou outra pessoa por conta de olhar para isso e usar os recursos certos, da maneira certa, no tempo certo. Porque o tempo também, a neuroplasticidade do nosso cérebro, esse processo de crescimento, de desenvolvimento cognitivo da criança, gente, quanto antes, melhor. Então, se você conhece alguma mãe, também vale, tá? E comenta aqui, eu conheço, mas nunca tive coragem de falar pra ela. Eu conheço mãe atípica ou eu sou mãe atípica. Comenta aqui pra eu saber com quem eu tô falando também, tá bom? Vamos lá. O que que é então o transtorno do espectro autista? O autismo, gente, ele não é uma doença, não tem como caracterizar assim, mas ele é uma condição neurológica.
E isso afeta a forma como as pessoas interagem, como elas veem o mundo, as coisas à sua volta. E olha só, as crianças com autismo, elas podem ter dificuldade para se comunicar, para entender as emoções dos outros, ou lidar com as mudanças de rotina. Mudanças de rotina, em alguns casos aqui, pelo menos, é bem desafiador, tá? Algumas elas podem ter ali sensibilidades a sons, a luzes, a cheiros, né, a texturas, enquanto que outras nem se incomodam com essas coisas, tá? Então, a gente fala espectro justamente porque assim, ó, é um leque de possibilidades, né? E que cada pessoa ela vai ter ali algo dentro do espectro. E é muito, muito individual, é muito pessoal, e cada um pode aprender e desenvolver, né, dentro do seu espectro, no seu próprio ritmo, na sua própria condição. E eu vou falar um pouquinho aqui que, no caso do meu filho, ele tem também o TDAH, né, que é o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, que é uma condição que pode estar associada ao autismo ou não, tá? Mas tem algumas características em comum. No caso aqui do meu filho, é o casadinho, né? Vou falar assim, autismo e TDAH. Então, gente, na condição do espectro autista, o TDAH, ele se manifesta como a dificuldade de manter o foco, com a impulsividade, tá? E excesso de energia, muito movimento. Eu falo assim, meu filho é uma criança do movimento. Movimento puro. Nossa Senhora. Depois vocês olhem lá no meu story, eu postei agora há pouco. Eu resolvi filmar, gente, porque ontem, outro desabafo aqui pra vocês, ambiente super tranquilo pra gente desabafar. Ontem eu tava assim muito impaciente. Tava assim já, nossa, porque ele está nesse momento com o hiperfoco de dinossauro e Godzilla. Então eu o dia inteiro, mãe, o Godzilla isso, o dinossauro aquilo, mãe, os dinossauros. E eu lá, eu falei, cara, eu vou filmar um pedacinho, porque eu já não tô mais sabendo como lidar com isso. E aí filmei só os trajetos de levar a Sofia pra escola e voltar, um pedacinho, um takezinho, o tempo inteiro ele falando sobre isso. Então, esse hiperfoco, essa energia, esse acelerado, tá ali dentro também do TDAH, do espectro, e a gente vai ter que aprender a lidar com isso. A gente tem que aprender. E eu vou falar uma coisa para vocês, tá? Deixa eu ver se eu já. Ah, tá. Trouxe aqui alguns sinais que é bem importante de forma de conscientizar. Eu vou, comentar aqui com vocês. Quando nós iniciamos, então, o cuidado do Pietro, mas na verdade foi o cuidado de todos nós, né? Temos o laudo autismo aqui, ok. O que que a gente vai fazer com isso? Primeiro, a gente precisa cuidar da gente. Gente, eu tava acabada. Eu falo, não tenho condição nenhuma. Como é que eu vou lidar com isso se eu estou assim? Então, eu passei a me cuidar ainda mais, muito mais, para eu manter o meu eixo assim, ó, meu alinhamento, né, físico, mental, energético, espiritual, emocional, para eu saber lidar com tudo aquilo. E foi incrível, porque o quanto que isso facilitou a minha vida, a vida do meu marido, da minha filha, do meu filho, eu comecei a ficar melhor e, consequentemente, tudo à minha volta começou a mudar. Então, vou falar assim: quando a gente fala da aromaterapia para apoio do TDAH, do autismo, gente, é para todos, principalmente nós mães. A maternidade atípica requer muito, muito da gente. E a gente precisa cuidar da gente. A gente precisa estar bem para transbordar isso para os nossos filhos. Então, eu sei que eu estava impaciente ontem,
Consequentemente, o que que se manifestava cada vez mais na minha realidade? Mais motivos para eu testar minha paciência, ou seja, a minha impaciência. E aí o meu filho estava ainda mais agitado do que o comum. Então, percebam, a partir do momento que você passa a olhar para você, você consegue lidar melhor com o que está no seu externo à sua volta. E isso é transbordar amor, afeto, carinho, cuidado para os filhos do espectro também, tá bom? Então, ali, alguns sinais, prestem atenção. Olha só, isso aqui para mim foi determinante. Então, preste atenção se o seu filho tem dificuldades na comunicação, de desenvolver ou manter uma conversa, se ele tem a fala atrasada ou não fala, em alguns casos, tá? Não existe uma idade certa para começar a falar. E não compare o seu filho com outros filhos. Não existe. Mas observe, o teu coração vai dizer, a tua intuição. Gente, nós somos abençoadas com algo que é divino, que é dado a nós mães. A gente sente quando tem algo de errado. Então, se o teu coração está dizendo algo, não hesite em buscar ajuda, tá? Não hesite. Se você tá tranquila, não, é o tempo, tudo bem. Mas não hesite se o teu coração fala alguma coisa, tá? O uso de palavras ou frases repetidas é ecolalia. No meu filho, nessa fase do diagnóstico, o que que ele falava, gente? Banana. Banana para tudo. Isso daqui era banana, o celular era banana, ele chamava você de banana. Nossa, que banana legal! Banana, banana, banana para tudo. Gente, não sei de onde que ele tirava. Era a ecolalia dele, era um jeito diferente. Tem algumas crianças que ouvem uma frase de um desenho, de um personagem, alguma coisa, e repete aquela frase o tempo inteiro. Repete, repete, repete também. Então, observem esses sinais. Interação social, dificuldade em fazer contato visual ou manter interações sociais, preferência por brincar sozinho, falta de interesse em interações com outras crianças ou adultos, dificuldade em interpretar expressões faciais, gestos ou emoções alheias, tá? Isso aqui é muito interessante, porque tudo isso eu observo no Pietro, tá? O contato visual, não, ele olha nos olhos, ele olha, sabe? Mas assim, a interação social dele é tudo muito intensa, tudo muito uou, ele chega chegando e às vezes machuca, sabe? Ele brinca muito bem por horas, se deixar, ele brinca sozinho, sozinho. Isso aqui é algo que eu me impressiono até hoje, porque minha filha, por exemplo, ela gosta de fazer algo com alguém, com alguém. Ele não, ele brinca sozinho por horas. Falta de interesse em interações com outras crianças, ou adultos, sim, e essa ah, dificuldade de expressões faciais, gestos, emoções, tipo, o sarcasmo, ou assim, ele não entende, tudo é como é, sabe? Tudo é como é. Eu tenho que cuidar na forma como eu falo, porque tudo para ele é o que eu tô falando, entende? Então, eu não posso usar aquelas palavras, aquelas frasezinhas de duplo sentido, ou usar de piadinhas, de alguma coisa, porque ele não entende dessa forma. Então, isso é bem, importante de ver também. Filhinha, te ajuda? Então, me dá aqui que eu te ajudo. Não fica batendo assim. Eu tô dando aula, tá? Daí fecha a porta lá para o teu som não interferir aqui no momento. Tá. Vou fazer pouquinho. Tá. Comportamentos restritivos e repetitivos. Gente, isso aí também. É, o Pietro, ele não para quieto. Então, um exemplo: comer. Ele come andando em volta da mesa ou andando em círculos. Ele pega, vai fazer um lanchinho, ele tá andando em círculos, tá? Quando ele ficava muito irritado, ele ficava fazendo assim. No vídeo anterior que eu postei para vocês, até mostrava assim alguns comportamentos que ele ficava assim, né? Para frente, para trás, para frente, para trás, tá? Enfim, observa algum movimento repetitivo que eles fazem. Apego a rotinas, dificuldade em lidar com mudanças. Gente, isso também. Isso também. Se eu falo que a gente vai fazer algo, a gente precisa fazer algo, porque ele vai lembrar aquilo como compromisso inegociável. É uma promessa. E se eu não faço, se muda alguma coisa,
eu preciso ter toda uma linguagem envolvente para que ele receba aquilo de uma forma menos impactante, porque lidar com mudanças é bem desafiador. Interesses intensos e restritos, né? A fixação num tema, num objeto específico. Então, o Pietro, ele é assim, tipo, agora tá na fase do Godzilla e o dinossauro. Depois olhem lá no meu Instagram, Fabiola Muniz Flor, vocês vão ver do que eu tô falando. Sensibilidade sensorial elevada ou reduzida. Sons, luzes, cheiros, texturas, tá? No caso, o meu filho tem a sensibilidade, a seletividade alimentar, as texturas dos alimentos para ele é bem desafiador. Então, ele come a comida com farofa, por exemplo, porque tem que ter essa textura de farofinha, sabe? A banana só amassada com leite em pó por cima, porque tem que ter essa textura de pozinho. É um negócio muito doido, assim, tá? Outros possíveis sinais, dificuldade em regular as emoções, né? Essas crises frequentes você consegue. Hoje eu consigo identificar o que que é uma crise e o que que é uma birra. E já sei como lidar aqui diante das duas situações, tá? Atrasos no desenvolvimento motor ou cognitivo, ou preferências por padrões visuais, como alinhamento de objetos. Gente, muito antes de eu pensar nisso tudo, meu filho fazia isso e eu nem achava que era uma forma de brincar. Tudo ele alinha. Até hoje ele alinha tudo. Os dinossauros por tamanho, por cor. Um dia a gente foi fazer umas fotos com os óleos essenciais, ele pegou todos os meus frasquinhos e ele empilhou. Até o meu folderzinho tem ali a minha foto, ele tá com os olhinhos tudo empilhadinho por cor. É umas coisas assim, umas metodologias, sabe? Então, esteja atenta, porque se o seu filho, alguém que você conhece, de repente tem aqui alguns desses sinais associados com os comportamentos, enfim, é importante olhar, observar e investigar, procurar ajuda, né? As terapias, gente, elas fazem toda a diferença no tratamento, no cuidado, né? Então, quando a gente fala em terapias complementares, né, a gente fala as terapias que complementam o cuidado médico, tá? Então a gente tem ali musicoterapia, ecoterapia, né, com cavalos e a aromaterapia, os óleos essenciais é uma dessas terapias complementares que pode ajudar, trazer mais conforto, gerenciamento das emoções, qualidade de vida para essas crianças, tá? Então é importante você observar as necessidades, cada um é único e falar com o médico, falar com a consultora de bem-estar, que vai ter as informações e orientações para te ajudar e para que você tenha aí um uso seguro e adequado dos óleos essenciais no seu filho, tá bom? E tá, gente, falei um monte de coisa porque eu queria trazer essa consciência e eu vou entrar aqui agora, então, na parte da aromaterapia propriamente dita. Porque para muitas pessoas, isso aqui vai ser o primeiro contato, né? O que são, então, aí os óleos essenciais e como que eles atuam no nosso organismo? Gente, os óleos essenciais, eles são extraídos das plantas. São substâncias naturais, tá? Destilado, e eu tenho aqui no meu frasquinho as propriedades medicinais concentradas de cada planta, aqui em forma de gota, tá? Por eles serem altamente concentrados, eles são muito fortes, poderosos, potentes. Então, vocês vão saber como usar também, tá bom? Mas aqui eu trago nessa imagem, só para vocês entenderem, né? Aqui a folha da hortelã e uma folha ampliada da hortelã. Aqui eu tenho essas bolsinhas amarelas, essa saquinha é o óleo essencial. Então, você imagine que para eu extrair um frasco de óleo essencial, eu preciso de muita folha, né? Então, uma Faço a gota mínima ideia. um Não óleo sei nem o que foi. de hortelã, por exemplo, equivale a 28 xícaras do chá da planta. Então, vocês Tá. percebam a concentração, a potência de um óleo essencial. E é por isso que eu vou usar uma gotinha de cada vez, diluições, doses apropriadas para cada caso, para cada criança. E, gente, é incrível, porque o peppermint, por exemplo, o peppermint, ele tem propriedades que melhora aí o foco, a concentração, traz uma clareza mental.
né, alivia algumas dores, desconfortos, a melhora também o digestivo, tá? Porque assim, ó, outra coisa que eu não falei, mas é muito importante, né? Como os autistas, eles têm, na grande maioria ali, essa questão de seletividade alimentar, o olhar para a saúde digestiva e intestinal é muito importante, porque reflete muito o estado mental e emocional e comportamental da criança também. Então, o Peppermint pode auxiliar nisso, a manter a saúde digestiva equilibrada dos autistas, tá bom? Então, tá. Vamos falar aqui sobre o nosso sistema nervoso, nosso sistema límbico, nosso olfato, porque é uma das vias mais utilizadas, é o olfativo, tá? Para aromaterapia. Daí vem o termo aromaterapia, a terapia do aroma, do cheiro. Eu sinto cheiro como? Através das minhas cavidades nasais, cheirando, né? Então, quando a gente inala um óleo essencial, esse cheiro, ele é carregado de quê? De moléculas aromáticas, né? Voláteis que estão entrando aqui pela minha cavidade nasal, parte absorvida, ok, pela minha mucosa. Mas esse cheiro, esse aroma, essa química boa, ela envia um sinal, é recebido aqui pelo meu bulbo olfatório, que envia um sinal para o meu sistema límbico. Um sinal, um pulso eletro. E aí, gente, o meu sistema límbico, que é aí responsável pelos comportamentos, pelas emoções, por tanta coisa, ele vai fazer, vai dar uma resposta ao meu corpo. Então, se eu estou usando, por exemplo, um óleo calmante, sedativo natural, o meu corpo vai aqui, ó, liberar a química, lá os hormônios, neurotransmissores do bem-estar para eu me acalmar, para eu relaxar. Por isso que a gente se sente tão bem quando inala uma lavanda, por exemplo. Porque a lavanda está liberando esses neurotransmissores, hormônios do bem-estar, do relaxamento, a serotonina, que é muito gostoso. E aí reduz ali, né, os níveis de estresse, do cortisol e tudo mais. Então, olha só como é poderoso o nosso olfato. E é por isso que essa é uma das formas mais fáceis, seguras, simples e eficazes de usar os óleos essenciais, cheirando. Eu não acreditava nisso até fazer isso e ver o resultado em mim. Gente, quando eu cheiro, se você tiver, quem tá aí, já pega um óleo essencial, vamos cheirar junto, vai. Gente, eu vou pegar aqui o tangerina, que é o óleo que dá alegria, energia, disposição. Quando eu cheiro, gente, ai, mas assim, é como se eu tivesse, eu sinto o meu corpo mudar. Observem isso, vocês vão desenvolver essa sensibilidade. Quando eu inalo um óleo essencial, eu consigo sentir a mudança no meu corpo acontecer. É incrível. Vocês vão ter essa sensibilidade também, tá? Então, beleza, a gente vai usar da aromaterapia, do cheiro dos óleos essenciais, para equilibrar aí o que precisa ser equilibrado. Não sei qual a sua dificuldade hoje, mas eu já vou contar aqui um pouquinho do como, né? E, resumidamente, como usar, né, os óleos essenciais. Então, o aromático, já falei aqui, ó, acabei de fazer, inclusive, ó, essa inalação é uma forma de fazer uso aromático, tá? O difusor ultrassônico, né? Que você bota ali os óleos essenciais e aromatiza o ambiente todo mundo que tá ali se apropria desses benefícios, tá? Aí eu posso usar também o tópico. O vídeo que eu mostrei lá no início é eu fazendo a técnica desenvolvida pelo Dr. Hill, médico cientista lá do Terra, que desenvolveu essa técnica do Aroma Touch. E eu tô fazendo na mão, uma técnica específica para mão. Que, gente, todos os sistemas do organismo, do corpo são estimulados e o relaxamento acontece ao mesmo tempo que o óleo é absorvido que atua na minha corrente sanguínea, que vai para cada célula do meu ser quando eu absorvo um óleo essencial. Então, a aplicação tópica, ela é muito propícia. E é claro que a gente vai adaptar a criança, a pessoa em si, porque vão ter os autistas que têm essa sensibilidade ao toque, que não gostam de toque.
tá tudo bem, aí eu vou usar aromático. Mas no meu caso, meu filho ama toque e abraça, ele é o meu chicletinho, ele ama. E ele pede para eu fazer massagem nele. É que eu acostumei, ele é desde de neném eu faço. Então ele ama isso, é o nosso momento, tá? Então eu aproveito dessa oportunidade para fazer aplicação tópica. E também, em alguns casos, a ingestão, tá? A ingestão, ela não é indicada para crianças menores de 6 anos de idade, só acima dessa idade. E ainda assim, vai ser em alguns casos, porque eu vou falar, gente, a gente é muito acostumada na nossa, né, vou falar assim, no mundo moderno, a tomar remédio. Ah, toma remédio, toma remédio. Senti isso, toma remédio. Senti aquilo, toma remédio. E aí, quando a pessoa conhece a aromaterapia, a primeira coisa que vem me perguntar é para tomar ou é para passar? A pessoa já quer tomar, já quer tomar. Para eu equilibrar, não necessariamente eu preciso ingerir. Em alguns casos, sim, eu trouxe aqui o DDR Prime e o Adaptive como sugestão para ingestão. Eles, inclusive, já vêm em cápsulas propícias para você ingerir. E esses dois, eu vou falar deles mais ali na frente, eles são ótimos, muito indicados no caso do autismo, tá bom? Um para saúde celular e outro para relaxamento e equilíbrio emocional, tá? Mas assim, em alguns casos a ingestão, tá? E eu vou falar de alguns óleos específicos, os mais utilizados, os mais indicados. Ah, Fabiola, são só esses? Não, tem muito mais. Mas eu não vou, senão eu ficaria sério, gente. Eu ficaria aqui pelo menos umas 3 horas falando para vocês, né? Eu já tô me estendendo aqui, mas era necessário. Quem tá comigo aqui? Quem tá aqui comigo? Tá tudo bem até aqui? Manda um recadinho para eu saber. Vamos lá. Quais são os óleos essenciais mais indicados, então? Lavanda, já vem ali no topo, tá? Ele é um óleo essencial com propriedades calmantes, relaxantes, sedativas naturais que ajudam a acalmar, que ajudam a relaxar tanto no dia a dia, no caso, né, das crianças que são hiperativas, muitos estímulos, muito agitadas, ou que tem muita irritação, choro constante, que tem dificuldade de comunicação, dificuldade na fala, dificuldade em se expressar. O lavanda é o óleo da expressividade, da comunicação. Então, pode ser utilizado de forma diluída para passar aqui no pescoço. Pode ser colocado no difusor, no quarto para dormir à noite. Pode pingar na mãozinha da criança para ela inalar, né? E isso é uma coisa também bem importante. Tudo você vai observar, tá, gente? Pro meu filho aqui, eu pingo óleo na mão dele, ele já é rotina, ele faz tranquilamente. Talvez aí você vai fazer pela primeira vez, começa aos poucos. Primeiro coloca num difusor, vê se a criança se acostuma com o aroma, porque pode ter essa hipersensibilidade, lembra? Com alguns aromas, com alguns cheiros. E aí, ao invés de você proporcionar algo bom, de repente você cria um bloqueio, a criança não queira saber, não force. Jamais force o uso, a aplicação envolva ela. Na doTERRA, a gente tem até assim alguns óleos que já vêm diluídos assim, que você pode dar na mão para a criança passar, para que ela se sinta, tenha essa autonomia, para que ela, sabe, ela esteja envolvida. Então, você vai começar a usar de acordo com o que você observar aí. Mas o lavanda, ele tem essas propriedades, tá? Vou te falar agora do camomila romana. Gente, agora, eu preciso fazer uma outra confissão para vocês. Eu falo do lavanda porque o lavanda funciona bem para uma grande maioria das pessoas. Aqui em casa, no meu caso específico, com meu filho, não. Meu filho, ele não relaxa com lavanda. Ele fica mais em estado de presença, ele fica mais alegre, mais, sabe? Tipo, lavanda traz ele mais presença. Aí, quando eu quero dar um sossega-leão pro meu filho dormir, para ele se relaxar, é camomila romana. Não tem outra forma. É camomila romana. E aí, o camomila romana, ele é um óleo mais valioso, ele é um óleo precioso, eu vou falar assim, é um óleo precioso, tá?
Tanto que a gente tem ele só em frasco de 5 ml, que é o frasco menorzinho, não tenho aqui agora para mostrar para vocês, mas ele é incrível. Ele tem propriedades relaxantes, calmantes, sedativas. Assim, aqui funciona maravilhosamente bem, tá? Muito, 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 muito mais o efeito relaxante que o lavanda, no caso, aqui para o meu filho, tá? E eu vou falar do vetiver. Ai, gente, não sei, tem um erro aqui, não sei por que que saiu o potinho, mas tudo bem. O vetiver. O vetiver, gente. O que é o vetiver? Ele é extraído das raízes profundas de uma grama. Vetiver é uma grama. E essas raízes profundas, elas têm ali centímetros de profundidade embaixo da terra. E o óleo essencial, ele é destilado dessas raízes. Tá vendo que tem um frasquinho ali em cima? Então, quando a gente já pensa assim, ó, raiz, tá, embaixo da terra, o que que a gente já pensa na hora? Aterramento. Então, o vetiver, ele tem propriedade estabilizante. Ele é um aterrador incrível. Então, para o déficit de atenção, que a pessoa tá aqui, mas não tá aqui, tá pensando, lololololó, o vetiver é como se ele fizesse assim, ó, psh, na sua mente. Ele acalma, ele dissipa pensamentos negativos, pensamentos acelerados, ele traz foco, momento presente, a vida é aqui e agora. Isso é o mais importante. E ele também tem propriedades sedativas naturais, tá bom? Então, assim, vetiver, gente, é tudo de bom e mais maravilhoso. Precisa ter. Precisa ter. Eu trouxe aqui também um cítrico, o laranja, mas pode também pensar no tangerina, no limão, bergamota, tá? Os cítricos, eles têm propriedades de trazer essa socialização, essa interação social, a alegria de se relacionar, a alegria de viver, porque pode ter, sim, ali pensamentos depressivos, esse isolamento causa naturalmente uma baixa alegria de vida. Então, os cítricos, como o laranja que eu trouxe aqui, traz essa animosidade, tá? Então, para levantar o ânimo. E ele também ajuda, tá? Né, na questão de foco, concentração. Ele é maravilhoso, maravilhoso. Frankincense, a gente não poderia deixar de falar do frankincense, é um dos que eu mais uso aqui com o Pietro. O frankincense, ele é um óleo essencial muito especial, né? Ele é um óleo essencial de olíbano, também conhecido como incenso. Ele foi um dos presentes dados a Jesus pelos reis magos. Então, se imagina a preciosidade, o quanto isso é incrível e significativo. E por quê, gente? O frankincense, ele tem muitos benefícios. Muitos. Assim, ele é completo. Ele é completo. Eu falo assim que quando eu não sei muito bem por onde começar, começa com frankincense. Começa com frankincense. Porque ele vai atuar como anti-inflamatório, como antioxidante, como imunoestimulante. Ele vai aterrar também, ele vai tranquilizar, ele vai dar energia, ele vai elevar a frequência vibracional, ele vai melhorar o foco, ele faz tudo isso, ele traz um estado meditativo, de conexão com o divino. Então, o frankincense, ele é incrível. No caso dos autistas, você pode colocar aqui, ó, pingar uma gotinha do frankincense bem aqui no ponto VG20, que é o ponto mais alto, né, do nosso chakra coronário, ponto aqui também de acupuntura. Gente, ele faz, é como se assim, ó, é, a gente tivesse uma sensação de, nossa, que vida incrível que eu tenho, tá? Então, o frankincense, ele traz essa energia de conexão com o divino. E, enfim, passando topicamente também, ou em alguns casos da ingestão, ele vai estar fortalecendo o organismo, equilibrando vários sistemas do teu corpo de múltiplas formas. O copaíba, gente, o copaíba, ele tem um constituinte químico dentro desse óleo essencial, que é o beta-cariofileno. O beta-cariofileno, ele é um fitocannabinoide que atua no nosso organismo, nos nossos receptores que modulam tudo o que acontece
o digestivo, o sono, hormônios, emoções, tudo. Então, quando eu uso o copaíba, seja inalando, passando, até mesmo ingerindo, mas principalmente inalando e passando no corpo, eu tô trazendo um alinhamento. É como se assim, como se as célulazinhas ali, os meus receptores que precisam de equilíbrio, eles se conectam aqui, ó, ao fitocannabinoide, vamos dizer assim, do copaíba, e acontece uma mágica dentro do meu organismo. Acontece uma mudança da minha química, acontece essa modulação. Então, inclusive, gente, um fitocannabinoide muito conhecido e usado por crianças, né, aí dentro do espectro, é o óleo da cannabis, certo? E o óleo da cannabis, ele tem um detalhezinho que não consegue. Você tem ali algum efeito é, do alucinógeno, né? Vai ter algum efeito colateral. Não consegue essa pureza total do óleo da cannabis. No copaíba não tem isso. O copaíba eu tenho beta-cariofileno, eu tenho que ele é incrível, funciona tão bem quanto ou muito melhor, considerando inclusive a qualidade, a procedência, a pureza do nosso óleo essencial, tá? E eu não tenho efeitos colaterais. Eu só tenho equilíbrio. Então é incrível, incrível. Se você conhece alguém que faz uso da cannabis, fala do copaíba para essa pessoa. Fala para ela levar essa informação para o médico, para que ele conheça. Hoje a gente tem aí muitos estudos científicos com os óleos essenciais. Você joga lá no PubMed, você encontra. Então, isso pode ajudar, inclusive, no tratamento de alguém que já faz isso, tá? Não tô falando aqui para substituir, não. Sempre sob orientação, tá, gente? Porque tudo aqui é muito delicado. E a gente precisa trazer isso como uma forma de apoio, e suporte mesmo, tá bom? Vamos lá, agora eu vou falar de 3 mixes. Gente, eu fiquei pensando assim, nossa, eu tenho tantos, mas eu preciso reduzir, senão é muita coisa, tá? Então, eu falei de 6 óleos individuais e agora eu vou falar de 3 mixes. O Serenity, o Serenity, ele já tem na composição dele lavanda, camomila romana, vetiver, já tem aqueles óleos que eu falei. Ele é completo, o Serenity. E o Serenity, ele é o blend da serenidade, do descanso. Então, gente, as crianças que são agitadas, que são hiperativas, que têm dificuldade para dormir, Serenity é um abraço, um abraço. DDR Prime, DDR Prime, só para você ter ideia, o significado desse nome é reparo de DNA danificado. Ele é um complexo, um mix de óleos essenciais que atuam nas nossas células, na saúde celular, no nosso DNA. Gente, isso aqui é incrível, incrível. Então, só o fato de você estar usando esse óleo essencial, que vai estar proporcionando a saúde celular do teu filho, você já resolve um monte de problema aí, ó, com esse blend, tá? Adaptive. Adaptive, gente, me salva aqui sempre. Porque o Adaptive, por que o Adaptive? Eu podia falar do Balance, eu podia falar de vários outros. Mas aqui, no meu caso, o Adaptive me surpreendeu. Ele é um mix calmante, tá? Um mix calmante, um mix de equilíbrio das emoções. Mas ele tem algo, eu não sei explicar o que, propriamente dito. Mas tem algo nele que ajuda as crianças, aqui o meu filho, nessas mudanças de rotina que desestabilizam um autista, é incrível como mantém ele muito mais tranquilo do que o comum, do que o convencional, sabe? Então, o adaptivo ele já tem até esse nome, ó, da adaptação. Ele te acalma em momentos de mudança. Ele te acalma a tua ansiedade em momentos que te tirou, que você está num momento de mudança, numa transição. E eu tô falando até para você, tá? Ó, você acabou de receber o laudo do seu filho. É uma mudança gigante na tua vida. Você precisa abrir tua mentalidade para entender,
saber, tá, o que que é isso, o que que eu vou fazer com isso. Então, o Adaptive abraça a gente nesses momentos de mudança, nesses momentos de transtorno, de adaptação, nos acalma e traz um equilíbrio mesmo e clareza para lidar com as situações independente do que aconteça, tá? Então, esses são os principais. O DDR Prime e o Adaptive a gente tem em cápsulas para fazer a ingestão também. Por isso que eu coloquei lá na forma de uso interno, porque se você já tiver um filho aí maior de 6 anos, enfim, você pode já comprar as cápsulas. Se ele lidar bem com a ingestão de cápsulazinhas, a cápsula é pequenininha. O meu aqui não faz ingestão, tá? O Pietro não faz ingestão. Embora ele já tenha mais de 6 anos, mas ele não ingere. Ele tem uma dificuldade na ingestão. Então, eu uso topicamente, aromaticamente, é a forma que eu uso nele, tá bom? Mas aí, cada caso é um caso. Agora, eu trouxe aqui algumas rotinas e práticas, assim, indicações para vocês colocarem na rotina, né? Então, antes de dormir, né? Coloca um difusor no quarto. Só isso já vai fazer, vai gerar tanto impacto positivo. Se possível, faz uma massagem relaxante. Se não, o difusor, pelo menos, tá? Durante momentos de estudo, concentração, o vetiver, ele é ótimo. O vetiver com laranja, por exemplo, ou um limão, por exemplo, é ótimo para você colocar no difusor enquanto a criança está brincando, enquanto a criança está estudando, enquanto a criança está ali fazendo alguma atividade, porque mantém ela tranquila, estável ao longo do dia, tá? Então, aqui são práticas básicas, simples, que você pode fazer aí com seu filho. Hoje, o que que eu faço? E isso aqui não é engessado, tá, gente? Isso que é incrível. Nada é engessado. Você pode alternar, não existe um protocolo. Eu não sou dessas de, assim, um protocolo engessado. Você alterna e você adapta a tua rotina. Então, hoje, antes de ir para a escola, tá? Eu uso o Copaíba, Vetiver e às vezes o Frankincense também. Então, Copaíba, Vetiver e Frankincense, esses são os principais que eu uso no meu filho antes de ir para a escola, tá? Às vezes, ó, essa semana é uma semana que ele tá bem agitadinho, por quê? Porque mudou a rotina dele na semana passada. Então, eu tô passando por uma fase que eu tô usando mais Adaptive também, tá bom? Então, assim, é tudo adaptável. Mas é Copaíba ou Frankincense aqui no topo da cabeça, na mãozinha, para inalar. Eu tenho o vetiver assim, ó, no touchzinho já, para passar no pescoço, no peito, tá bom? Aqui nas têmporas antes de ir para a escola. Aí de manhã ele tá na escola, à tarde ele fica comigo. Então, em casa, difusor tá sempre ligado, sempre, o dia todo. Então, eu sempre deixo um cítrico, né, ou o Adaptive no difusor, porque é o momento atual que a gente está vivendo aqui agora. E antes de dormir, é sagrado difusor ligado todas as noites no quarto deles, tá? E eu também passo ali ou o Serenity, tá? Ou o cedro, eu usei bastante o cedro um tempo atrás. Agora eu tô usando mais o Serenity, o Frankincense. É, eu acabei de trazer lá dos Estados Unidos o Serenity bastão e o Frankincense em bastão. Então eu tô usando bastante esses dois nele, né? Nesses últimos dias. Então, essa é a minha rotina. De manhã, ao longo do dia e à noite. Simples. Não é nada, nossa, dificultoso. Simples, gente, simples. E é isso que eu vejo no meu filho hoje. Olha lá o Pietro meditando. Gente, ai, que lindo! Gente, agora eu me deparo com cenas assim. Meu filho meditando. Aquela criança que era extremamente irritadiça, que jogava tudo, que quebrava tudo, que entrava em crise, que fugia de casa, que não ouvia, que tinha muita dificuldade com não, que era muito instável. Hoje ele medita, ele me vê fazendo isso e ele repete. Então, eu falo assim, olha o quanto que nós geramos um impacto positivo na vida dos nossos filhos a partir do momento que a gente olha pra gente também. Aqui nesse dia a gente estava ali brincando no parquinho, eu sentei no balanço por assim, questão de minutos. Eu falei, nossa, que brisa, que momento. Eu fechei meus olhos, eu agradeci por aquele momento e fiz uma breve assim, uma pausa.
Quando eu abro meus olhos, meu filho tá ali sentadinho aqui, ó, meditando, gente. Eu me emocionei. Quando eu abri meus olhos, eu peguei e filmei, eu me emocionei. Então, é isso que a gente proporciona com aromaterapia no nosso lar, no nosso dia a dia, na vida dos nossos filhos. Se você vive hoje situações de instabilidade, olhe para isso. Como que eu posso melhorar? Como que eu posso, que hábitos que eu preciso implementar para cuidar melhor de mim e dos meus filhos hoje? Quem eu preciso me tornar, quem eu preciso ser, que habilidades que eu preciso desenvolver para eu saber lidar, ser mais paciente e assim, porque é frustrante, muitas vezes é frustrante, vai ser. Às vezes você programa, você faz uma programação e muitas das vezes você não consegue honrar com aquilo. Eu vou falar para vocês agora, semana passada, quinta e sexta-feira, eu tinha um evento para ir aqui em Florianópolis, no Summit Delas Summit, um evento de exposição, um evento grande que me programei. E na hora de ir para o evento, eu tinha preparado já, né, meu filho, tudo para esse momento. Na hora de ir, ele simplesmente ficou chateado. E ele não queria ficar na casa de brincar, ele queria ficar comigo. Então, assim, por um momento, se eu não estivesse bem comigo, se eu não estivesse paciente, equilibrada, com certeza teria desencadeado uma crise. E aí, ou eu deixaria o meu filho chorando, enfim, e eu ia totalmente frustrada para um evento, uma energia down, ou foi o que aconteceu. Eu fui, eu consegui lidar com a situação, usei os olhos nele, tranquilizei ele, conversei com ele, ele ficou um pouco chateado, ficou, mas ele não entrou em crise, ele entendeu, estabilizou, e eu fui tranquila, porque eu sabia que ele ia ficar bem, porque eu estava bem. Então, olha só. E eu trouxe até uma receitinha aqui, tá, gente? Pode fazer um print. Eu faço isso daqui muito com eles. Massinha de modelar é ótimo. E você bota os óleos essenciais, gente, é perfeito isso daqui. Acalma a criança, tá? E eu quero dizer assim, ó, a mudança que você quer, ela está na decisão que você toma. Então, que decisão você precisa tomar hoje? Para que essa vida ideal que você está desejando, que você está querendo, ela realmente se manifeste, que ela aconteça. Precisa de decisão, precisa de ação. Não posso só ficar no mundo das ideias e da fantasia. Não adianta eu ter meus óleos essenciais na gaveta e não usar. Não adianta eu assistir essa aula maravilhosa aqui e não ter os óleos essenciais, não adquirir os óleos essenciais que eu preciso. Não vai adiantar. Não adianta eu só comprar os óleos e só pensar no meu filho, no meu filho, no meu filho e eu. Como que você tá? Como que tá a tua situação hoje? Então precisa de decisão e de ação, tá? E eu quero falar que a doTERRA parecia que ela leu meu coração, gente, porque ela trouxe um kit, esse kit é novo, tá? Que é o de cuidados básicos, primeiros cuidados. Eu achei incrível, incrível, porque esse aqui é um kit para as mães. E mães atípicas, inclusive. Sabe por quê? Porque nesse kit tem dois óleos essenciais, que é o Vetiver e o DDR Prime, que eu falei aqui agora, que eles são óleos valiosíssimos, gente. Valiosíssimos. O DDR Prime, ele custa mais de R$ 200. O Vetiver também. E ele tá nessa caixa, com outros óleos incríveis, com o óleo de coco para você fazer as massagens e com o difusor. Ele é perfeito e ele tá muito barato, mas tá muito barato. Então, assim, ó, se você que já é cliente preferencial da doTERRA, fale com a consultora, faça a adesão desse kit, experimente a colocar nessa sua rotina, coloque pequenos atos, pequenas práticas diárias de bem-estar no seu dia a dia, algo que não fique pesado, que você, ai, vou esquecer de fazer, mas traga coisas simples. Ah, o de manhã eu vou usar logo ao acordar, ou quando eu escovo o dente, porque já é uma coisa que eu faço automaticamente. E à noite eu vou fazer quando eu deito na cama. Já tá ali na cabeceira da minha cama. Pronto, começa assim, simples, básico, eficiente, tá?
E aí, quem não é membro na Doterra ainda, pode se inscrever no nosso clube de vantagens. Além de você adquirir os óleos com desconto, 25% de desconto, você vai ter acesso às promoções exclusivas. Você não precisa se preocupar, gente, porque não tem compra mínima, não tem obrigatoriedade. Você está no clube de vantagens, é só vantagem. Você não tem ônus, você só tem bônus. É a coisa mais maravilhosa. Você compra quando você quiser, você recebe cashback, você tem acesso à nossa plataforma de conteúdos, aulas gratuitas, gravadas, cursos, consulta de bem-estar, acompanhamento, é tudo de bom e mais maravilhoso, tá? Então você vai amar. E eu falo com toda certeza e convicção do meu coração que o que tem aqui vai transformar a sua vida. E você vai viver, você vai sentir alegria de novo, paz. Paz, gente. Hoje, para mim, o que é mais precioso é a paz. A paz. Assim, é incrível. E eu trouxe também algo muito especial que saiu do meu coração, tá? Que é para facilitar a sua vida. Eu escrevi esse guia prático para mães atípicas, tá? É um livro digital que fala sobre o autismo e óleos essenciais. E eu trago ainda mais aprofundado do que eu falei aqui, tá? Mais aprofundado dentro desse guia prático para mães atípicas. Aqui tá o QR Code, ele está disponível ali, ele custa R$ 29,90. É um valor simbólico, tá, gente? Realmente, porque eu sei que se você não comprar, você não valoriza. Então, tem um valor simbólico ali, e dentro desse guia tem um presente, que eu não vou revelar aqui. Mas dentro do guia, quem adquiriu o guia, dentro dele tem um presente que você vai poder receber se você adquirir esse guia também, tá bom? Então, é isso. Pode dar o print que depois eu compartilho também o link, enfim, com quem esteve aqui. Quero agradecer de todo o coração a participação, a presença de vocês. Pode me seguir ali no Instagram, Fabiola Muniz Flor, tá? Eu compartilho um pouquinho ali das experiências, enfim, né? Toda essa parte aí. Eu falo que a aromaterapia, para mim, é uma fonte de cura em todos os aspectos na minha vida e o que eu venho vivendo, aprendendo, eu compartilho e transbordo ali. Então, você também será muito bem-vinda nessa minha comunidade do Instagram, tá bom? Eu vou interromper aqui o compartilhamento e a gravação. Peraí.